Olá, muito boa noite, muito bem-vindos a mais um programa Estar Bem, sempre aos domingos, às 20 horas e 30 minutos, aqui na Poa Streaming TV. Nós temos o apoio de Shopping Total presente a todo momento há mais de 20 anos, onde são os nossos estúdios aqui da Poa Streaming. Home 7200, sofisticação, originalidade, tem tudo lá para a sua casa. E Ambientalize, ambientes inesquecíveis, tudo para o seu evento. Vocês podem nos assistir ao vivo pelo nosso canal do YouTube, pelo canal 160 da Soul TV, pelo canal 15 RBTV para a Serra Gaúcha e também os nossos aplicativos que estão disponíveis para Android e iOS, nas TVs LG, Samsung, Sistema Roku. Bom, nós estamos em junho, na semana dos Dias dos Namorados, e hoje eu estou recebendo para a gente ter uma conversa com a psicanalista Kelly Freire para falar sobre os relacionamentos nos dias atuais. Muito bem-vinda, boa noite, Kelly. Obrigada, boa noite, obrigada pelo convite. Estou bem feliz de falar sobre esse tema que é tão interessante, tão intrigante, às vezes bom, às vezes não tão bom assim, mas enfim, isso faz parte da nossa vida, né? E como é que estão, assim, como é que tu observa os relacionamentos nos dias de hoje? Olha, eu sinto que os últimos 10 anos, as mudanças dos últimos 10 anos foram tão aceleradas que realmente nos fazem refletir muito, porque as mudanças comportamentais, as mudanças de valor, levaram as pessoas a terem relações muito diferentes, digamos assim. No mínimo diferentes, né? Para não dizer, assim, algumas relações surpreendentes, outras relações que são mais, digamos, assustadoras, né? A gente vê um crescimento nos relacionamentos abusivos, relacionamentos que as próprias pessoas que estão dentro de uma relação abusiva muitas vezes não se dão conta, não têm consciência que elas estão vivendo um relacionamento abusivo, né? Relações com pessoas narcisistas, essa é uma temática também que por si só nós poderíamos falar o programa todo, porque ficou muito genérico as pessoas falarem, ele é narcisista ou não, mas existe sim um transtorno de personalidade narcisista. E quando a gente se envolve com uma pessoa que tem esse transtorno, pode ser um homem ou uma mulher, tanto faz, se torna um relacionamento muito tóxico, muito abusivo, né? Então, eu vejo que, assim, eu continuo acreditando no poder das relações saudáveis, né? Há 20 anos eu ajudo pessoas a viverem relações saudáveis, mas eu percebo que, muito por conta dessas mudanças digitais, de todas as redes sociais, essa comunicação muito fácil, muito farta, né? Que gera inúmeras possibilidades. Então, os relacionamentos, o modo como se relaciona mudou bastante. Pois é, como tu falaste, hoje a gente vive ainda na era dos aplicativos das redes sociais, né? As relações me dão a impressão que elas se tornarem muito líquidas, digamos assim, né? É muito fácil, qualquer problema, tu simplesmente desistir daquela relação. E às vezes eu escuto histórias assim das pessoas estarem, não no relacionamento, mas estarem saindo com uma pessoa, acharem que aquele relacionamento está evoluindo, que estão se entendendo, e de repente a outra pessoa, isso tanto homem ou mulher, como tu falou, simplesmente some. A gente chama de gaslighting. É que alguns anos atrás, se relacionar era algo, tinha um certo padrão meio óbvio. Então você conhecia, você namorava. O namoro já era muito óbvio que se namorava com uma pretensão de ter uma relação mais sólida, que poderia evoluir para um casamento e assim sucessivamente, formar família, filhos e tal. Hoje isso não existe mais, né? Existem várias categorias, inclusive antes do namoro, como os conversantes. Tem pessoas que passam muitos meses, anos, conversando com pessoas pelos aplicativos. Eu não estou me referindo só a aplicativos de namoro especificamente, tá? Qualquer rede social. Anos sem conhecer pessoalmente. Então, tem os conversantes. Depois a gente passa para os ficantes. Dentro dos ficantes tem várias categorias. Ficantes premiums, pro max, enfim, são categorias. Por quê? O que eu percebo?
diante de tantas possibilidades que as redes sociais trouxeram, as pessoas têm muitas dúvidas sobre assumir ou não efetivamente um relacionamento ou um compromisso. E aí a gente começa a ver muitos processos como esse que você citou do gaslighting. Então a pessoa está lá do conversante, ela conseguiu migrar para o ficante, então eles já se conheceram, já começaram a ter uma certa evolução ali no relacionamento. Porém, o mundo dos ficantes ainda é o mundo das possibilidades. Ou seja, o ficante não tem ainda uma certa exclusividade com aquela pessoa, né? Então pode ter aparecido uma outra possibilidade, talvez? Exato! Pode ter aparecido uma, duas, três, várias. Exatamente. Então ele vai deixando as pessoas meio de stand-by. Entendeu? É uma espécie de manipulação. Claro que é uma espécie de manipulação, porque não há uma clareza sobre isso, né? Então a pessoa some do nada, desaparece, enfim. E a pessoa que sofre o gaslighting começa a ficar muito confusa. Por quê? A tendência é quem causou o gaslighting, quem fez o gaslighting, retornar. Como se nada tivesse acontecido. Exatamente. E normalmente retornam pelas redes sociais. O que eu ouço em consultório, ele curtiu a minha foto ou não curtiu a minha foto. Ele me deu um coraçãozinho ou não interagiu. Isso passou a ser uma espécie de validação de um sentimento. Porém, a gente precisa parar e pensar que dar um coraçãozinho é uma coisa muito fácil, é muito simples. Não necessariamente isso significa a validação de um sentimento real. Eu posso dar 30 coraçõezinhos, 50, 100 coraçõezinhos. E não significa que eu tenho um interesse genuíno por aquela pessoa. Porém, a visão de quem vive muito as redes sociais é de que isso é uma espécie de validação. Então, a questão não é só sofrer o gaslighting, é perceber o que fazer quando a outra pessoa retornar. Sim. Se você realmente vai conseguir criar um vínculo, se você realmente quer apostar nessa relação ou não, entende? Se vale a pena. Porque o básico eu acho que continua a mesma coisa, tá, doutora Vanessa? Que é entendermos quais são os nossos critérios essenciais. É entender aquilo que é essencial para cada um de nós. E nesse mundo de possibilidades, encontrar pessoas ou uma pessoa que seja realmente compatível aos nossos valores e às nossas expectativas. Acho que se não mudou, não mudou. Porém, diante de tantas possibilidades, é fácil ficar em dúvida. Pois é, e hoje me parece que as pessoas estão mais carentes também, né? E de repente acabam se relacionando não necessariamente com aquelas pessoas que seriam tivessem mais afinidades ou que fosse mais similar o estilo de vida, de pensamento, né? Acontece que muito por conta desse advento das redes sociais e tal, nós temos muitos contatos, porém poucas conexões reais. E é verdade que existe uma tendência nas pessoas, uma tendência mundial, não só a nível de Brasil, a serem mais depressivas e solitárias. E por conta disso, terem um processo maior de carência afetiva, de dependência emocional. E aí, as pessoas, quando estão num processo de muita carência, elas simplesmente anulam os próprios filtros daquilo que realmente é importante para ela. E aí é muito fácil uma pessoa que está num processo de carência afetiva viver um mundo ilusório. Não necessariamente aquilo que é real do que ela está vendo naquela pessoa, entendeu? Ou seja, apostar em algo que não é tão real para ela. Sim. E aí, o que é que acontece? Se esse relacionamento for um relacionamento tóxico ou abusivo, é a partir desse mecanismo da carência ou da dependência, não só, mas muito a partir desse mecanismo, que a pessoa não percebe que ela está entrando numa relação abusiva. Porque o relacionamento abusivo não começa abusivo. Ele não começa tóxico.
Normalmente são relações maravilhosas. Relações com narcisistas são relações espetaculares. O início de uma relação com um narcisista é maravilhoso. Isso é até uma forma de um processo de conquista, então. Sim! O processo inicial de conquista de uma pessoa que é tóxica ou de um narcisista, por exemplo, lembrando que todo narcisista é tóxico, mas nem todo tóxico é um narcisista, né? Mas o início de um relacionamento, ele é sempre muito envolvente, porque normalmente uma pessoa manipuladora ou narcisista ou tóxica, o intuito é manipular aquela vítima, certo? Então, é concentrar todas as atenções naquela vítima, é gerar um sistema de controle total, de manipulação total, e isso no início é muito envolvente, porque parece amor. Entende? Complicado. Parece amor. Parece que a pessoa está se dedicando exclusivamente, que a pessoa tem toda a atenção do mundo, sabe? Pode acontecer o cerceamento social, ou seja, o isolamento social. Pode acontecer da pessoa se afastar dos familiares, mudar completamente a rotina, achando aquilo maravilhoso no início, esquecendo inclusive de coisas que ela gostava, que a pessoa gostava, que eram essenciais para ela, abrindo mão mesmo, sabe? Para se dedicar à relação, porque é tudo muito envolvente, é tudo muito gostoso, muito delicioso. E acontece um mecanismo que é um mecanismo perigoso de autoabandono. Então, quando a pessoa se autoabandona, sabe? Quando ela percebe que ela está dentro dessa relação, ela normalmente já não tem forças para reagir. Complicado. E agora eu fiquei pensando, porque tu falou assim que a pessoa, digamos, diminui os seus filtros, né? É. Deve chegar um determinado momento que passa também a justificar certos comportamentos ou até comportamentos da outra pessoa para continuar naquela relação. Sim. Esse é um mecanismo também bem comum. Eu sempre digo que o excesso de justificativa é sempre um viés problemático. Porque quando a coisa é fluida, quando é o natural, quando realmente existe uma tendência à construção de uma relação saudável, perceba, não precisa justificar muito o comportamento do outro nem o teu. Por quê? Porque é natural. Há um envolvimento de atenção natural. Agora, quando a gente precisa justificar demais o porquê o outro fez tal coisa, o porquê você aceitou tal coisa, sempre quando existe um excesso de justificação sobre algo, eu chamo de red flag, né? Há um sinal ali que pode ser uma relação abusiva. Não é fácil identificar, tá? Para quem está vivendo, não é fácil realmente. Não é. Normalmente são anos vivendo num relacionamento abusivo para que se perceba que aquilo realmente não era amor. A gente sempre pensa muito um relacionamento abusivo, a gente pensa a primeira coisa na violência física, né? É. E não necessariamente a violência. Tem outros tipos de abuso, digamos, né? Antes da violência em si. Sim. A gente acredita que a violência, para chegar numa violência física, existe um crescente da violência psicológica, moral, existe a violência sexual, violência patrimonial, para chegar numa violência física. Então, normalmente, isso vai se escalando. Não começa com uma violência física exatamente. Começa com normalmente, eles atacam a autoestima, quando, no caso da violência contra a mulher, é a autoestima da mulher que é o alvo principal do abusador, né? E essa mulher, sem perceber, ela vai se entregando a esse mecanismo de baixa autoestima. E quanto menor é a autoestima de uma pessoa, menor é a capacidade dela reagir. Então, normalmente, para chegar numa violência física, começa com uma violência disfarçada de cuidado, às vezes, sabe?
uma crítica, entende? E essa mulher, ela vai se deteriorando internamente, ela vai se desmoronando internamente. E aí, quando ela percebe, realmente ela pode estar já passando por um processo de violência física. E, repito, é muito desafiador para uma mulher que vive uma relação dessa ter consciência que está vivendo uma relação abusiva. E lembrando que hoje no Brasil nós temos muitos mecanismos de proteção à mulher. Essa mulher pode recorrer ao Estado, ela pode denunciar, ela pode recorrer e ter uma medida protetiva, entende? Existem mecanismos, ainda que em alguns lugares do país não é tão acessível assim, tá? Mas existem mecanismos para essa mulher buscar uma certa proteção. Porém, ela normalmente, quando a gente fala de relacionamento abusivo, se pensa numa relação de abuso físico. E as mulheres, em geral, acham que precisam buscar ajuda somente a partir do abuso físico. Porque eu ouço em consultório, mas ele não me bateu. Não, ele não bateu. Porém, o seu dinheiro não é seu mais. A pessoa trabalha, mas quem administra as finanças é o marido. Ele está sempre buscando te rebaixar diante das pessoas, né? Ele está sempre falando que você não tem capacidade para conduzir a vida sozinha, que sem ele você não é nada, entende? Então existem mecanismos de abuso que são caracterizados, tipificados por lei, que muitas vezes as mulheres não se dão conta. E é aí que eu entendo que pode ser escalado, entendeu? Porque ela está há tanto tempo sofrendo um abuso psicológico, um abuso moral, por exemplo, que quando ela percebe, ela já está envolvida demais e sem energia. Isso que eu ia te perguntar. E, às vezes se sente tão fragilizado, né? Quando percebe isso. E às vezes até a própria rede de apoio por esse isolamento, voluntário ou involuntário, não sabe nem bem o que fazer, né? E eu acho que isso não é necessariamente, às vezes a gente pode ouvir, tô falando essas histórias, a gente pensa assim, essa mulher é uma mulher que talvez não tenha tanta instrução, mas não necessariamente isso, né? Não existe uma classe social para viver esse tipo de abuso. Não, e às vezes, quanto maior a instrução dessa pessoa, mais vergonha ela tem de reagir. Porque daí geram outros processos de culpa, de vergonha. Como é que ela não percebeu? Como é que ela não se deu conta? Como é que ela permitiu que uma pessoa dessa entrasse na vida dela? Entende? Mas não existe grau de instrução, classe social, não existe para a mulher sofrer, entrar numa relação abusiva, né? O que a gente espera é claro que a gente consiga ter um processo maior de consciência antes de entrar numa relação que tenha características que seja um relacionamento apenas tóxico. Isso já destrói a parte emocional da mulher. E quem está iniciando um relacionamento ou já está num relacionamento há bastante tempo, tem alguma maneira da própria pessoa identificar assim o que pode estar acontecendo que não seria tão saudável? Olha, eu acredito que tem alguns sinais. O primeiro deles é observar-se, né? Bom, eu sigo sendo eu mesma em essência? Eu sigo fazendo aquilo que realmente me dá prazer? Ou tem algo que foi, assim, reduzido da minha vida, retirado da minha vida por conta dessa relação? De forma voluntária ou involuntária, né? Eu consigo ainda manter a minha rede de apoio, ou seja, meus amigos, minha família. Eu tenho contato livre, aberto com pessoas próximas para além do meu relacionamento, né? Então, eu vejo que existem formas da pessoa começar a elaborar alguma questão, mas um processo terapêutico é sempre muito válido.
Porque no processo terapêutico ela vai ter acolhimento, ela vai ser ouvida, ela vai ser orientada. Porque a pessoa, em especial as mulheres, quando elas passam por uma relação tóxica ou abusiva, elas se sentem muito solitárias. Muito solitárias. E porque todo relacionamento abusivo passa pelo gaslighting, passa por um processo de manipulação, e ela se acha louca realmente. Entendeu? Ou exigente demais, ou vendo pelo em ovo. Ela passa a não mais acreditar nas próprias percepções. E isso é arriscadíssimo. Imagina, doutora Vanessa, tu não acreditar naquilo que você está vendo, naquilo que você está sentindo, naquilo que você está percebendo sobre o outro. Então, há uma desorganização mental e emocional muito grande, entende? Então, eu vejo que um dos sinais é eu continuo tendo contato com os meus familiares, com os meus amigos, sabe? Eu continuo, em essência, fazendo aquilo que eu gosto, aquilo que é realmente o propósito da minha vida. Eu continuo fazendo aquilo que eu fazia antes da relação, por exemplo. E aí que chegou o relacionamento, porque normalmente essas relações, elas mudam completamente a nossa rotina, né? No início pode até parecer bom, mas o risco é a gente abandonar aquilo que realmente era essencial pra gente, entendeu? Então eu acredito que olhando por aí você consegue ter sinais assim, poxa, acho que isso aqui não é legal. Porque uma relação saudável, a base de uma relação saudável, é que você não vai se anular em momento algum. A base de uma relação saudável é que você, muito pelo contrário, né, vai conseguir construir mais ainda a partir daquilo que você já tem como expectativa da sua própria vida. Uma relação saudável, ela vem e realmente agrega e não segrega, entende? Uma relação saudável, ela vai te ajudar a construir-se como um ser humano melhor. Essa é a base de uma relação saudável, né? Eu sempre digo que constrói-se mais uma entidade, o eu, tu e o nós. Mas esse nós é muito potente, porém o eu continua existindo, o outro continua existindo, entende? Numa relação saudável, as individualidades continuam sendo garantidas. E existe a construção do nós, que é essa interação saudável, bacana, legal, entre duas pessoas, entendeu? Mas as duas individualidades, elas continuam existindo. E num relacionamento tóxico, uma dessas individualidades se perde. Uhum. Entendeu? É importante, né, ter essa percepção, né? Porque eu acho que tu falaste agora incrivelmente como uma relação a dois, né? Ela é feita para somar realmente, mantendo as suas individualidades. Mas é para ser uma pessoa que vai te ajudar, às vezes até a buscar um sonho, né? Algum projeto, às vezes que não tem falta aquele estímulo. É para somar mesmo. E não para te anular. Exatamente. Porque se for gerar um processo de anulação, é certo que vai gerar um processo de frustração lá na frente. É muito certo. E tem chance das pessoas, assim, por exemplo, passou por um relacionamento infelizmente abusivo, conseguiu se libertar. A tendência é uma repetição de padrão? Nós todos somos seres muito repetitivos. Basicamente, todos os seres humanos têm um determinado padrão e isso é repetido ao longo da vida. A gente acha que a gente muda muito e tal, mas nós temos uma tendência à repetição. Bom, uma pessoa que sofreu um determinado trauma, saiu de uma relação abusiva, saiu com as suas feridas, se essa pessoa não se estruturar emocionalmente sozinha, porque passa por um processo de luto, ela vai ter que entender a perda, não só do outro, mas a perda que ela sofreu,
de autoestima, a perda dos seus projetos, enfim. Se ela não conseguir se reestruturar sozinha, há uma tendência muito grande dela se deparar com outro relacionamento abusivo. Por quê? Porque um relacionamento abusivo, ele começa muito bom. Ele é aquele relacionamento que abraça de uma vez. E como já está frágil, é o que está precisando, digamos assim. E normalmente as relações abusivas, elas são hiperintensas. Num curto período de tempo. Então, se a pessoa está machucada, está ferida, imagina, ela encontra uma outra pessoa que a acolhe rapidamente, intensamente, tudo parece amor novamente, ela pode a tendência é entrar numa outra relação abusiva logo em seguida. Então, eu acredito que passou por um período de sofrimento, porque um relacionamento tóxico gera um sofrimento, passou pelo período de sofrimento, conseguiu encerrar aquele período, então vai cuidar de si. Vai se restabelecer, sabe? Vai reestruturar sua autoestima, o seu amor próprio, a sua autoconfiança, sabe? Vai fazer tudo aquilo que você deixou para trás e que não fez. Vai se conectar com aquilo que realmente é valioso para você, entende? Vai gerar um processo de reorganização mental e emocional antes de se envolver. Eu acho sempre isso muito importante. Porém, não é o que as pessoas costumam fazer, tá bom? Normalmente elas terminam uma relação e logo começam outra. E é interessante que mesmo em se tratando de relacionamentos saudáveis, ou relacionamentos que terminaram por outros motivos, eu sempre acredito nesse espaço de tempo, porque é a partir daí que a gente faz as elaborações. O que deu certo, o que não deu, o que eu realmente gostei, o que eu não gostei, o que eu quero, o que eu não quero. Os ensinamentos para tu levar até para um próximo relacionamento. Exatamente. Né? Porque senão a gente carrega todo o lixinho que saiu daquela relação para uma próxima. Porque não deu tempo para fazer um processo de limpeza, entendeu? Não dá tempo. Nós estamos caminhando para o final do nosso programa, Kelly. Passa muito rápido. Passa. Mas vamos assim, para fechar. Eu acho que tu deu conselhos maravilhosos. E eu acho que a gente está conversando aqui não é para desacreditar do amor, né? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu acredito que o amor ainda é a nossa salvação, inclusive. Eu acredito no amor e no poder das relações saudáveis. Somos seres humanos, somos sociáveis, entendeu? Estamos, sim, numa mudança comportamental, no meio de uma grande mudança comportamental, mas ainda assim, os bons relacionamentos podem nos fazer experimentar boas coisas na vida, entendeu? Isso é muito importante. Agradecer mais uma vez tu ter estado aqui com a gente. Daria, acho que, para fazer 3, 4 programas. Com certeza eu vou pedir para tu retornar, porque eu acho que é muito importante para as pessoas entenderem, né, e evitar se envolver com pessoas narcisistas ou tóxicas. Sim. Porque realmente não é saudável. Não. O legal é a gente se envolver com pessoas que realmente valham a pena, que agreguem, entendeu? Que tornem a nossa vida mais fácil, ao invés de mais difícil. Muito obrigada, então. Nós vamos ficando por aqui, lembrando que o nosso programa inédito é sempre aos domingos, às 20h30. Então, até o próximo domingo. Tchau!